Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Aposentadoria por invalidez, né? Quem recebe o benefício de incapacidade total e permanente pode ter diversos benefícios, né? É importante destacar que ela é concedida a incapacitados ou aqueles que não têm mais condições, né, de serem reabilitados, né? Estranho isso, né? Porque muitos aposentados por invalidez no INSS são encaminhados para reabilitação, né? Bom, a aposentadoria por invalidez tem deveres e obrigações, né? Não é só alegria, né, pessoal? Oba, aposentei por invalidez, acabou. Muitos pensam, agora é definitivo, vou curtir a vida. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Principalmente responsabilidade com relação à manutenção da condição que concedeu o direito ao benefício, tá? É a realização de perícias quando você for convocado pelo INSS. A aposentadoria por invalidez, ela não está livre de passar por perícias periodicamente pelo INSS não, tá? Essas perícias, elas têm o objetivo aí de verificar se a incapacidade que gerou o benefício ainda persiste, tá? Caso seja constatado que a pessoa recuperou a incapacidade, que não existe mais, o benefício pode ser cessado, tá? Em regra, a aposentadoria por invalidez, ela pode ser revista. A revisão é muito conhecida, tá? É o chamado pente fino, e vai confirmar tudo isso, tá? Muita atenção, mas tem alguns casos aí que o segurado que recebe esse benefício, ele não pode mais ser chamado, tá? Por exemplo, em 3 situações, né? Aqueles que já têm 55 anos, que recebem o benefício há mais de 15 anos, estão livres de pente fino. Os segurados que têm diagnóstico de HIV, tá? E aqueles que já têm 60 anos ou mais, né? Agora tem dúvidas, né? Muita gente fica perguntando, né? A aposentadoria por invalidez, quem está de auxílio doença vai se aposentar por invalidez? Infelizmente, tá? Não existe conversão automática. A gente ouve aí. Sabe por que falam dessa conversão automática? Porque há anos atrás, né? Há um bom tempo atrás, há uns 15 anos atrás, você ficava de auxílio doença. Se você passasse 2 anos recebendo o auxílio doença e não tivesse uma recuperação, o próprio INSS fazia uma perícia e lhe aposentava por invalidez. Então, é conhecido, né, essa época como uma conversão automática, mas isso não existe mais, tá? O INSS, ele vai fazer uma perícia, caso o perito analisar o seu caso e decidir se você está incapacitado e que existe uma possibilidade de melhora, ele não vai te conceder a aposentadoria por invalidez. Existindo uma previsão de melhora, você receberá o auxílio doença, tá? Caso seja constatada uma incapacidade permanente, aí sim você pode receber uma aposentadoria por invalidez. Mas é muito difícil, eu já vou avisando, tá, pessoal? O perito, ele fazer isso. Quando ele constata que tem uma lesão um pouco mais séria, um pouco mais grave, o que os peritos estão fazendo? Estão encaminhando esses segurados para a reabilitação profissional. Para quê? Para tentar, na reabilitação profissional, readaptar, relocar esse segurado para o mercado de trabalho. Agora, existe tempo de reabilitação profissional? Não, não existe. Você pode ficar 2 meses a 10 anos na reabilitação profissional. Infelizmente, está desestruturado, tem muitos segurados, tanto de auxílio doença como na aposentadoria por invalidez, que estão na reabilitação profissional, passaram aí por entrevista por assistente social. A assistente social mandou aguardar. Muitos desses casos que estão aguardando, não foi nem o INSS que encaminhou, foi a própria Justiça, tá, pessoal? O encaminhamento é feito através de ordem judicial. Para você verificar a situação que você está, por exemplo, na reabilitação profissional, você pode entrar no portal Meu INSS e lá você vai ver toda a situação, vai ter uma ideia do que está acontecendo, o que o INSS falou, quanto tempo é a previsão, o que vai acontecer com você, tudo dentro do portal Meu INSS, tá? Se você tem dúvida com relação à reabilitação profissional, nós temos vídeo aqui no canal, o que não falta, né, é conteúdos relacionados a INSS e de reabilitação profissional para você saber tudo. Faça uma pesquisa aqui no canal, né? Clica aí na página inicial do YouTube, no canal INSS Online, clica em vídeos, você vai ter o histórico ali, diversos títulos, como você solucionar diversos problemas, tá? Não existe um tempo exato, pessoal, de auxílio doença, tá? Para ser transformado em aposentadoria por invalidez. Muito menos, você não pode ter certeza que isso vai acontecer. Tudo depende do estado, né, e do diagnóstico que o perito vai analisar, tá? Você pode ter pedido o auxílio doença, se for um estado muito grave, e o próprio perito do INSS constatar
né, que você não tem condições, você chega lá deitado numa cama, não tem condições, né, de fazer nada e é permanente, o perito ele pode te aposentar, também não é impossível, tá? É muito difícil, é 99,99999% que ele não vai fazer isso, tá? Ou você, né, continua recebendo o auxílio doença por um período aí até decidirem o que vai ser feito. Se o auxílio doença for pago por 90 dias, você pode ter a perícia de prorrogação, tá? Que pode, no caso aí, ser constatado que a tua lesão, que a sua doença, ela teve um agravamento. Auxílio doença de 30 dias também. Você pode passar por uma avaliação e o perito constatar que está agravando. Após a realização da perícia, você pode saber o resultado, né, no mesmo dia também, no portal Meu INSS, vai estar disponibilizado ali o resultado da perícia. Se o perito decidiu que é auxílio doença, vai estar lá. Se decidiu que é aposentadoria por invalidez, vai estar. E também se ele negou, né, o benefício, você também vai ter noção, porque aí você já tem conhecimento para entrar com os recursos dentro do INSS ou mesmo recorrer na justiça, tá? Bom, a aposentadoria por invalidez não é só alegria, tá, pessoal? Ela não é definitiva, né? Como eu falei, tem gente que, oba, tô tranquilo, agora é curtir. Não. Existe a espécie 32 que as pessoas pensam, agora é definitivo. Não. A espécie 32 só identifica que o acidente ou a doença, né, que gerou o benefício, ela não tem relação nenhuma com a sua profissão. Ela não foi dentro da empresa, foi um acidente, uma doença comum, que você pegou aí sem ter relação com a sua profissão. Por que que eu estou falando isso? Porque quando tem relação profissional, você sofreu um acidente dentro da empresa devido à falta de um equipamento de segurança, você contraiu uma doença seríssima, né, devido à exposição, por exemplo, a agentes químicos, locais insalubres, e você ficou doente, e você comprovar que isso foi devido ao seu trabalho, a empresa tem uma responsabilidade imensa, tá? Tanto é que muitas vezes, né, eles entram com um batalhão de advogados para negar tudo, né? Não, a empresa não tem responsabilidade, ele já tinha essa doença. Por quê? Porque a empresa sabe que cabe até uma indenização. Nós já falamos que o INSS não paga indenização, mas você pode entrar com um processo na justiça comum pedindo a indenização, caso você comprove que a empresa teve responsabilidade na sua incapacidade total e permanente, tá? Então, a empresa vai fazer de tudo, prepare-se, né? Você vai entrar numa batalha judicial aí terrível. Agora, o que acontece com a aposentadoria por invalidez e alguns deveres? Bom, ela não acumula com outros benefícios, tá? O aposentado por invalidez, ele não pode receber outro benefício, por exemplo, receber a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição ou especial ao mesmo tempo, tá? É preciso você saber dessas regras. Você precisa pagar imposto de renda, né? A aposentadoria por invalidez, nós temos aí a tabela de imposto de renda. Hoje quem ganha salário mínimo paga imposto de renda. Então é sempre bom você estar atento à legislação aí para não ter problemas, tá? Esses são os principais, né, deveres, né? Agora, direitos, né? Adicional de 25%. Quem tem direito? Bom, o INSS ele paga esse adicional de 25% para aposentados por invalidez que não têm condições, por exemplo, de cuidar da sua higiene, não tem condições de ter uma vida normal, são pessoas acamadas, por exemplo, cegas, não tem uma família, não tem ninguém para cuidar e necessitam de um cuidador. Então, o que acontece? Quem está nessa condição vai passar por uma perícia, tá? Os 25% não é somente você pedir, o INSS concede, não. Tem que se passar por uma perícia e o perito que vai avaliar se realmente existe essa incapacidade total, que é necessário ter alguém 24 horas com essa pessoa para poder pagar esse adicional. Então, é para isso que serve, tá? Somente para a aposentadoria por invalidez, tá, pessoal? Teve uma época aí que foi liberada para todos os tipos de aposentados, mas voltaram atrás, tá? Então, é só a aposentadoria por invalidez. Auxílio doença não tem direito, tá, gente? Não tem direito. Se você é aposentado por invalidez, você tem que ter cuidado, continua, né? Mesmo estando inválido, você tem que ter cuidado com a sua higiene pessoal, você tem que ter como cozinhar, como se alimentar, estar ciente de horários para tomar, por exemplo, um remédio, fazer um tratamento, né?
Então é importante ressaltar esse tipo de situação. Quem é aposentado por invalidez e passa por pente fino, né, não está naquelas condições de 55 anos de idade recebendo benefício há mais de 15, não tem HIV e não chegou aos 60 anos, essas pessoas podem ter seu benefício cessado numa revisão de pente fino. Agora, aqueles aposentados por invalidez que recebem o benefício há mais de 5 anos, têm direito à mensalidade de recuperação. O que é essa mensalidade de recuperação? Bom, se o seu benefício for cessado e você já recebe há mais de 5 anos a aposentadoria por invalidez, o INSS lhe deve pagar ainda por 18 meses o benefício, tá? Ah, eu posso trabalhar enquanto estiver recebendo a mensalidade? Pode. Você retorna ao trabalho e continua recebendo aí, vai receber o seu salário e a mensalidade de recuperação. Como é que funciona o pagamento? Bom, os 18 meses você divide em 3, né? 3 partes de 6 meses. Os 6 primeiros meses você recebe integral, quer dizer, o que você vinha recebendo normalmente como aposentado por invalidez. Os segundos 6 meses você vai receber metade do que você recebia, né, enquanto o benefício estava ativo. E os últimos 6 meses você vai receber 25% do valor da aposentadoria por invalidez. Encerrou os 18 meses, acabou, tá? Você pode entrar com um novo pedido, você pode entrar na justiça fazendo um pedido, por exemplo, de reativação do benefício, tá? Porque você ainda continua com um problema, tá? O importante é você saber que só é para quem recebe há mais de 5 anos. Ah, eu recebo 2 anos e meio, eu tenho direito? Não, eu estou acabando de falar, só quem tem 5 anos recebendo benefício. Tem algumas prioridades, né, o aposentado por invalidez. Em alguns casos você pode ter, por exemplo, a quitação de um imóvel, né? Olha aí, ó, o segurado ele pode quitar o imóvel, independente da quantidade de parcelas, tá? Esse benefício se aplica a financiamentos, instituições públicas, né, e privadas. A cláusula do segurado, né, prestamista do contrato de financiamento, garante a quitação total no caso de aposentadoria por invalidez do trabalho. Dessa forma, o segurado quita todas as parcelas, tá? Vale a pena você conferir o que diz a lei. Se você tiver dúvida com relação a isso, procure um advogado e ele vai te instruir. Isenção de imposto, né? Algumas doenças, tá? Não é todo tipo de doença que dá, por exemplo, isenção para você comprar um carro zero, tanto do ICMS quanto do IPI, tá? Isso também é avaliado, tá? Existem doenças específicas, tá? Que garantem essa isenção de imposto. E sacar, por exemplo, o PIS/PASEP, né? Que foi incorporado ao Fundo de Garantia. Você tem direito a sacar esse benefício aí integralmente. Ah, mas você falou que o contrato de trabalho ele fica suspenso enquanto está aposentado por invalidez. Exatamente. A empresa não pode rescindir o contrato de trabalho. E os seus direitos trabalhistas ficam lá parados. Agora o PASEP não tem nada a ver com no caso, com as indenizações trabalhistas. Agora, que o contrato de trabalho ele fica suspenso enquanto perdurar a aposentadoria por invalidez, fica. Tanto é que nós já falamos, né? Está um processo aí, já está na mão do Supremo Tribunal Federal, julgando aí, no caso que depois da reforma da Previdência, quem se aposentou por invalidez está recebendo 60% daquilo que recebia enquanto estava trabalhando na ativa. A pessoa não ficou aposentada por invalidez, ela não sofreu um acidente porque quis, ou ficou doente porque quis, né? Agora, quem se aposentou por invalidez antes da reforma da Previdência, esse não teve tanta perda, continuou recebendo aí uma média de 90%, 95% dos valores da ativa. Então, o Supremo Tribunal Federal está julgando se é constitucional o mesmo benefício, o mesmo requisito, né? De uma data para trás tem direito a praticamente 100% e da data para frente tem direito a 60%. Quer dizer, se relacionado ao mesmo benefício, eu não sei, mas eu acho que isso é inconstitucional. Tomara que o Supremo Tribunal Federal tenha esse entendimento, né, e que os aposentados por invalidez depois da reforma da Previdência recebam aí o que receberiam, né, se tivesse se aposentado antes da reforma, né? Estamos aqui na torcida, de olho, qualquer novidade nós vamos trazer em primeira mão. Tá bom, meu amigo e minha amiga, eu espero que vocês que estão chegando a primeira vez aqui no canal tenham gostado de como nós trazemos a notícia, vídeo, numa linguagem simples, fácil, bem esclarecida, né, para entendimento de todos.
Gostou? Dá um like, compartilha, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Vai receber tudo em primeira mão e pode ser aquela informação que você está aguardando para resolver aquele problema que já está te tirando sono há dias, semanas, meses e você não consegue resolver. Então você só tem a ganhar. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão me acompanhando desde o início do canal, me incentivando, compartilhando, interagindo com o canal. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo a todos um forte abraço e até os próximos vídeos.